Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Prólogo. Pela lei, pelos profetas e por outros escritores que os sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria, que tornam Israel digno de louvores pela sua doutrina e sabedoria. Pois não somente esses autores deverão ter sido muito esclarecidos, mas os próprios estranhos podem tornar-se, graças a eles, muito hábeis em falar e escrever. Foi assim que, após entregar-se particularmente ao estudo atento da lei, dos profetas e dos outros escritos, transmitidos por nossos antepassados, também meu avô Jesus quis escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir, esclarecidas por suas lições, pudessem dedicar-se mais e mais à reflexão e progredir na vida conforme a lei. Exorto-vos, então, a consagrar à leitura deste livro boa vontade e atenção muito particular, e a perdoar-nos também quando, embora querendo dar uma imagem exata da sabedoria, não encontramos, entretanto, os termos desejados para expressá-la. Com efeito, as palavras hebraicas perdem sua força quando traduzidas em língua estrangeira, fato que não acontece com este livro somente, pois a lei, os profetas e os outros escritos são, quando traduzidos, muito diferentes do texto original. No ano 38 do reinado de Ptolomeu Evérgeta, vim ao Egito, onde permaneci muito tempo. Aí encontrei, deixado ao abandono, este livro, encerrando uma doutrina que não se deve desprezar. Por isso, julguei que fosse útil e mesmo necessário trabalhar com cuidado para traduzi-lo. Durante muito tempo, dediquei a esse fim muitas vigílias e todos os cuidados para executar essa obra e publicá-la no interesse daqueles que quiserem entregar-se à reflexão e aprender como se devem conduzir, se estiverem resolvidos a pautar a sua vida segundo a lei do Senhor. Parte 1. A sabedoria da vida. Capítulos de 1 a 42 no versículo 14. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 18. Origem impenetrável da sabedoria. Toda sabedoria vem do Senhor Deus, ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador e Onipotente.
Rei poderoso e infinitamente temível. Deus dominador sentado no seu trono. Foi Ele quem o criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. Ele a espargiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que repartiu-a, e deu-a àqueles que a amavam. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor ao Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme ao Senhor, sentir-se-á bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor ao Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de Escol. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor ao Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor, achar-se-á confortado, no dia da morte será abençoado. O temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz e seus celeiros com seus tesouros. O temor ao Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a. Ora, um e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Eleva a glória àqueles que a possuem. O temor ao Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria, mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor ao Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá. Pois o temor ao Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Não sejas rebeldes ao temor ao Senhor. Não vás a ele com um coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraias sobre tua alma a desonra. E para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia. Por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Paciência. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele.
conserva o temor a ele até na velhice. O temor a Deus. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afastei dele, para que não caiais. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis ao Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis ao Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem ao Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem ao Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Piedade filial. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é, todo ele, obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vossos pais, guardai-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama Deus roga-lhe pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sê indulgente, não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e teus pecados dissolver-se-ão como gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe.